1 Tessalonicenses, capítulo 3. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3 e vamos ler do versos 1 ao 5. Eu vou falar sobre os interesses por trás das tribulações. Existe pelo menos 3 interesses por trás das tribulações. Um de Deus, um do homem e um do diabo. E nós vamos ler isto aqui, capítulo 3, de 1 a 5, diz assim: pelo que, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos consolidar e vos consolar acerca da vossa fé, para que nenhum homem se comova por essas aflições, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Porque verdadeiramente, estando ainda convosco, vos dizíamos antes que havíamos de sofrer tribulação, como sucedeu, e vós o sabeis. Por esta causa, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser em vão. Amém? Podeis sentar. O tema do nosso sermão, ou dos sermões que virão, a partir desse dia de hoje, o tema que eu dei é interesses por trás das tribulações. A vida cristã, ela é composta de tribulações. Esta é uma verdade neotestamentária do Novo Testamento, e é inegável, todavia, quase desconhecida dos cristãos e principalmente os cristãos ocidentais da atualidade. Os cristãos ocidentais são aqueles da Europa para cá. Da Europa para lá são os cristãos orientais. Eles têm outra realidade com relação aos sofrimentos e às tribulações. Mas os cristãos do Ocidente, eles vieram trabalhando em busca de um livramento das perseguições. Tanto é que em todos os países do Ocidente, em que eles não são totalitários, por exemplo, 2 estilos de países totalitários é o comunismo e o islamismo. Esses dois tipos de regime, eles são completamente contrários ao cristianismo. Na China, a semana passada, na China, alguns cristãos foram encontrados pelos agentes do governo fazendo culto clandestino. Eles foram aprisionados com violência e foram executados. Eles não foram levados a julgamento. Eles foram executados na China, na semana passada, porque o governo é comunista. E o comunismo, mesmo na época ali da Rússia, da antiga União Soviética, um dos principais inimigos, segundo a teoria de Karl Marx, que é o implantador, o idealizador do comunismo, segundo ele, o cristianismo deve ser eliminado, junto com todas as suas doutrinas, junto com a família, junto com qualquer coisa que se refira a algum tipo de posse. Essa era a doutrina de Karl Marx. Ateu, há muitos cristãos aí comunistas, se dizem cristãos e são comunistas, ou não entendem o comunismo, ou não entendem o cristianismo, Porque as duas coisas não tem como. Então, quando nós olhamos para os cristãos orientais, a realidade deles é outra. A realidade dos cristãos ocidentais, ela foi uma luta constante para se livrar de todo tipo de perseguição. Tanto é que hoje, nos países ocidentais, que não são por regime totalitário igual Cuba, e outros países como ali na África Ocidental, que tem muitos países como o Sudão, por exemplo, que são regidos pelo Islã. Tirando essas ideologias totalitaristas, todos os países têm liberdade religiosa. Isso foi uma luta do cristianismo, porque lá nos primeiros séculos, quando a igreja era perseguida, depois de Constantino, Teodósio, outros imperadores que trouxeram indultos para os cristãos cultuarem e terem os seus cultos liberados, até então a igreja era acostumada a sofrer perseguições. E isso era comum
isso era normal na vida do verdadeiro cristianismo. Mas hoje, por causa da liberdade religiosa, muitos têm afirmado o inverso. Os cristãos ocidentais da atualidade têm dito que uma vida atribulada não representa o verdadeiro cristianismo. Tem igreja que prega que se você estiver sofrendo, você não está com o seu cristianismo correto. Veja, não estou falando de sofrer porque você comprou e não pagou e o cara está te cobrando. Aí você fala, nossa, eu estou sofrendo. Não, não é isso. Também não estou falando de sofrer porque você acabou se metendo em uma confusão na vida de outras pessoas e elas estão te procurando para acertar as contas. Eu estou falando por amor a Cristo Jesus, por causa do Evangelho. Então, alguém diz, não, você não pode sofrer, porque se você sofrer, tem alguma coisa errada com você. Os mais tolerantes entre esses pregadores admitem as tribulações, mas negam a derrota. Eles falam, irmãos, você pode ser provado, você pode ser atribulado, mas a vitória é sua em nome de Jesus. Aí todo mundo, glória! Aí todo mundo endoida, todo mundo fica... Mas espera aí, antes, como diz o César, né? Pegue definições, pergunte para ele o que é vitória. Antes de você dar glória a Deus, pergunte para ele o que é derrota. Porque é o seguinte, nós também negamos que o crente seja derrotado. Nós negamos isso. Crente não é derrotado, não é? Mas esta palavra derrota tem significado diferente para eles e para nós. Para muitos cristãos ocidentais da atualidade, a palavra derrota tem a ver com suas expectativas terrenas, frustradas diante das tribulações. Por exemplo, se você é atribulado, tudo bem, mas você não vai morrer nessa condição. Deus te dará vitória antes de você morrer. Para eles, vitória é o bem-estar de acordo com a visão materialista, mundana e triunfalista. E você não morrerá antes de ver a promessa de Deus sobre a tua vida cumprida, amém? Aí todo mundo, amém! Esse pastor é bom. Mas lá em Hebreus 11:13, diz que todos aqueles que esperaram em Deus morreram sem ver as promessas cumpridas sobre ele. E aí? Somos melhores? Crente que tem promessa não morre. Quem nunca ouviu essa frase idiota? Eu pergunto, onde é que está isso na Bíblia? Crente que tem promessa morre, e ele deve morrer logo, para que a promessa se cumpra, porque a promessa maior está na vida eterna. Então, para eles, vitória é o bem-estar, de acordo com a visão materialista, mundana. Ora, mas se Deus usar a tribulação exatamente para que você morra, isso é derrota? Deus está usando a tribulação para você morrer por ela, isso é derrota? Deus estabeleceu que você vai morrer pela tribulação que você está passando. Isso é derrota? Paulo morreu, sabe como? A tradição cristã diz que ele foi degolado pelo imperador Nero. Isso é derrota? Na visão triunfalista da igreja atual, foi derrota. Paulo não podia ter morrido assim. Ele tinha que morrer que nem um passarinho. Todo mundo fala isso, né? Sabe quem na Bíblia morreu como passarinho? Estevão, foi apedrejado. Então, se Deus estabeleceu a tribulação para fazer você chegar ao reino dele por meio dela, dando-lhe tribulação até o fim da vida, isso é derrota? Tem crentes que foram marcados por Deus para serem atribulados até o fim da sua vida, isso é derrota? Paulo teve o espinho na carne dele até a última hora na sua morte. Aliás, ele morreu por causa do espinho na carne. O mensageiro de Satanás finalmente arrancou a cabeça de Paulo. E aí, ele foi derrotado? Você sabe o que a Bíblia diz sobre todos eles? Todos estes que morrem dessa maneira? Apocalipse 15, a Bíblia chama ele de os vencedores da besta. Os vencedores do anticristo. Nós somos os vencedores do sistema deste mundo, principalmente quando morremos por causa das nossas tribulações. É aí que está a diferença, no conceito. É no conceito que está a diferença. A frase é a mesma, crente não morre na derrota, mas o conceito deles é diabólico. Pergunte antes o que é derrota. Você está vendo como o diabo engana? Pastor, já ouvi um falso profeta falar que crente não morre na derrota,
E também ouvi você falar que crente não morre na derrota. Sim, falamos a mesma frase, mas ela tem sentidos diferentes. Está vendo como o diabo engana? Paulo não nega as tribulações na vida cristã, tendo deixado isso claro aos Tessalonicenses desde que iniciou a evangelização lá, como nós lemos no verso 4. Mas ele mostra que há pelo menos 3 perspectivas no interesse sobre a vida dos crentes no que diz respeito às tribulações que eles passam. Claro que em vista dessas 3 perspectivas, o cristão que é atribulado também tem que se posicionar. Não é só uma visão pastoral a respeito, uma visão de Deus a respeito. Não é isso. Nós temos que ter também postura nossa diante das aflições que nós passamos. Então, os interesses que Paulo revela aqui nesse trecho da sua carta são 3. O interesse pastoral, o interesse divinal e o interesse infernal sobre os crentes e as suas tribulações. O que faz um pastor diante das tribulações de uma igreja? Qual o interesse de Deus nas tribulações da igreja? E qual o propósito diabólico com as tribulações da igreja? É isso que nós vamos ver nestes 5 primeiros versículos, que obviamente não vai dar tempo de ver hoje. Então, nós vamos ficar por hoje com o interesse pastoral, que é o primeiro aspecto que Paulo coloca aqui, né? Então, depois nós vamos estudar outra parte ainda, né? Talvez hoje ficamos só com a primeira parte do interesse pastoral. Primeiro lugar, o interesse pastoral. Deixe sua Bíblia aberta e acompanhe aí o versículo 1. Primeira coisa no interesse pastoral sobre as tribulações dos crentes é que o pastor, ele prefere a sua própria solidão ao abandono do rebanho. Se o pastor tiver de escolher entre o rebanho abandonado e ele solitário, ele escolhe ele solitário, ao invés do rebanho abandonado. Olha o que Paulo diz, verso 1. Pelo que, não podendo esperar mais, ou seja, esperar de ir ter convosco ou de saber notícias dos Tessalonicenses, o que ele diz? Achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Deixa eu falar logo sobre esse pronome pessoal no plural, que ele está usando aqui, nós, mas é um pronome de humildade, viu? Os irmãos sabem como é isso, né? Pronome de humildade é quando você usa nós no lugar de eu. Para não ficar falando eu toda hora, né? Então você fala nós. Tipo, irmão, nós pregamos hoje sobre... Não foi nós que pregamos, fui eu que preguei. Mas a gente fala nós por humildade, né? E não é o orgulho da humildade, fala isso, tá? Porque tem, nossa, eu sou tão orgulhoso da minha humildade, né? Igual um cara que chegou para o meu irmão, pastor Charles, lá uma vez, falei para ele, nossa, pastor, eu fui na igreja lá e eles não tinham guitarrista, né? Mas tinha uma guitarra parada, eu perguntei ao pastor com toda humildade, posso tocar? Aí o pastor, pode, meu filho, você sabe? Aí ele, eu não sei muito não, mas pastor, eu arrebentei. Eu, com toda humildade, eu arrebentei naquela guitarra. O pastor ficou doidinho lá. Então não é isso não, tá? Orgulho da humildade. Usar o pronome no plural indica a humildade do apóstolo Paulo. De fato, ele estava sozinho, né? E Paulo diz que ele não podia mais suportar, não podendo mais esperar, diz essa tradução, outra diz suportar, mas esta palavra grega que ele usa é derivada de cobrir uma casa com telhado, ou seja, a casa sustenta o telhado. E Paulo diz, eu não podia mais sustentar, eu não podia mais suportar o peso de ter que esperar notícia de vocês. Então Paulo não podia sustentar o cuidado, na versão atualizada, né? Diz que é a sua preocupação. Cuidado lá é preocupação. Nós sabemos que os irmãos lá de Tessalônica tentaram proteger Paulo quando os judeus foram lá para bater nele. Eles pegaram Paulo, Silas e Timóteo e mandaram para Bereia. Quando os judeus de Tessalônica souberam que ele estava em Bereia, foram para lá, e lá eles instigaram também os judeus de lá para bater em Paulo. Os crentes de Bereia pegaram Paulo, Silas e Timóteo, pegaram Paulo somente e mandaram para Atenas. Timóteo e Silas ficaram lá. Então, os irmãos protegeram Paulo da reação violenta dos judeus, o espinho na carne de Paulo, tanto em Tessalônica quanto em Bereia. Isso está lá em Atos 17, verso 10, quando eles mandam de Tessalônica para Bereia, e de 13 a 15 de Bereia para Atenas.
Mas agora era Paulo que estava preocupado com os irmãos. Eles protegeram Paulo fisicamente, mas Paulo queria protegê-los espiritualmente. Paulo queria impedir que o tentador os tentasse. Paulo queria impedir que o diabo, já que o diabo havia impedido Paulo de voltar lá, Paulo queria, de alguma forma, impedir o diabo de frustrar o cristianismo dos tessalonicenses. Então, o nosso apóstolo sofreu aquelas restrições malignas que nós já pregamos sobre elas, impedimentos diabólicos sobre operações missionárias, mas ele não ficou imóvel. Ele não falou assim, agora o diabo frustrou minha viagem, eu não vou fazer nada. O que ele fez? Ele enviou Timóteo, olha o verso 2, enviamos Timóteo, nosso irmão, está vendo? Ele enviou Timóteo em seu lugar, porém, ele fez isso de boa vontade. Olha só, volta no verso 1, quando diz assim, achamos por bem, ou algumas versões dizem, pareceu-nos bem, né? Isso quer dizer que Paulo, ele fez isso de boa vontade. O fato de ele estar sozinho e mandar Timóteo para verificar a situação dos irmãos de Tessalônica foi feito de boa vontade. A palavra grega é a mesma que Paulo usa, que Deus, com a sua boa vontade, ele opera a salvação em nós. A palavra eudokia quer dizer a boa vontade. O interesse privado, né? Ou destituído de qualquer intenção secundária. Então Paulo diz, eu fiz isso de boa vontade, quando ele fala, pareceu-nos bem, né? Ele não fica constrangido, ele não fica triste, ele não fica preocupado em ter que ficar sozinho em Atenas. Aliás, se os irmãos forem lá em Atos 17, a partir do verso 14 em diante, Paulo ficou sozinho em Atenas e começou a andar pela cidade e viu muitos ídolos. E a Bíblia diz que o seu espírito, o quê? Se revoltou com a idolatria daquela cidade. O que fez Paulo pregar o evangelho lá. E ele estava sozinho. Paulo estava sozinho ali, como ele diz aqui, ficamos sós, né? Ele não ficou triste por causa disso, né? Paulo teve uma batalha terrível contra filósofos. No Areópago ele debateu contra os estoicos e contra os epicureus. E ele saiu de lá vencedor. Aqueles homens não puderam debater com Paulo, resistir à pregação do evangelho. Está vendo? Viu, Douglas? A pregação do evangelho não tem filosofia nenhuma que possa contra ela. Paulo simplesmente calou todos os estoicos e todos os epicureus que estavam ali, né? Os seguidores de Epicuro e de Zenão, que eram duas escolas distintas que debatiam entre si como você deveria aproveitar o corpo aqui nessa existência. Porque a filosofia é assim. A filosofia não sabe para onde você vai. Ela não sabe de onde você veio nem para onde você vai. Aí ela fica tentando descobrir o que é que você está fazendo aqui. Ela não sabe de onde você veio nem sabe para onde vai, então o que é que você está fazendo aqui? Alguns, como a filosofia existencialista, diz que não tem propósito nenhum. Se eu não sei de onde eu vim, nem sei para onde eu vou, então eu estou aqui, sei lá para quê. Eu estou aqui fazendo nada. Jean Paul Sartre chegou a dizer que a escolha do bem, a escolha de ter que fazer o bem é a sentença de morte da vida. É a sentença de morte, porque se não tem propósito na vida, por que você vai fazer o bem? Para que bem se não há propósito? Um leão mata uma zebra. A cadeia alimentar. Mas o leão mata outro leão. É a disputa por território. Tudo tem desculpa. Agora um ser humano mata outro. Vamos prender, é assassinado. Por quê? Se a vida não tem propósito. Está vendo? Você sabe por que a pessoa tem que ir presa quando ela mata? Ou devia morrer também? Devia pagar com a morte, pena de morte? Porque Deus fez o homem à sua imagem. Foi o que Deus falou para Noé. O que dá dignidade à existência do homem é ele ser feito à imagem de Deus, só isso. Fora disso, ele não tem dignidade em sua existência. E nenhuma escola filosófica consegue encontrar nenhum tipo de dignidade para dar ao ser humano, porque eles não podem descobrir de onde nós viemos. Se nós viemos de uma bactéria, então o ser humano matar outro é a mesma coisa de pisar na bactéria evoluída, ué.
que tem matar uma bactéria? O que tem matar uma barata? Né, João? João mata 1000. Nunca esse igual Sansão com os filisteus. Mata 1000 baratas com um frasquinho de veneno. Sansão foi com a queixada de jumento, né? Portanto, o apóstolo Paulo debateu com aqueles homens e disse que para ficar sozinho em Atenas, ele preferiu enviar Timóteo de volta lá para os Tessalonicenses. Depois de Atenas, Paulo foi para Corinto. E é exatamente onde ele está quando escreveu a carta aqui, mas Timóteo já tinha voltado e encontrou Paulo em Corinto, trazendo as boas notícias da igreja de Tessalônica. Então, Paulo usa o plural da humildade, né? Segunda coisa, então a primeira é esta preocupação, né? Segunda coisa é que ele envia outra pessoa em seu lugar. No versículo 2, nós vimos assim, enviamos Timóteo, né? O verbo enviar aqui, que Paulo fala, é diferente do verbo comum do Novo Testamento enviar, que é apostelou. Apostelou é o verbo do substantivo apóstolo, que significa enviado. Mas Paulo usa o verbo pempo, que é diferente. A diferença é que este verbo é geral, é um envio geral, enquanto que apostelou sugere um envio especial com equipamento, ou seja, uma pessoa realmente designada para o ministério apostólico. Ao se referir então a Timóteo, Paulo usa 3 qualificativos para ele. Talvez na sua Bíblia tenha apenas 2, né? Algumas Bíblias só dizem assim, que Timóteo era nosso irmão e ministro de Deus, né? Só isso. Mas no outro manuscrito grego, nós temos 3 qualificativos aqui para Timóteo. Paulo diz que, primeiro, ele é irmão. Segundo, ele é diácono. Está escrito ministro aí, é diácono no grego. E terceiro, ele é obreiro. Não é? Apenas as versões que seguem o texto majoritário que têm as 3 qualidades. As que seguem o texto crítico só tem 2 qualidades, que é irmão e obreiro. E considera a tradução de diácono para obreiro, né? Trazendo a palavra ministro. Agora veja bem, vamos ver essas 3 qualificações que Paulo dá a Timóteo. Primeiro, Paulo chama Timóteo de irmão e usa o pronome nosso. Ele coloca Timóteo como irmão nosso. O maior apóstolo de todos era humilde. Ele se coloca como irmão de Timóteo. Ele não diz assim, vou enviar um diácono aí, tá? Primeiro ele fala o quê? Irmão. Não considerando a sua postura apostólica, sua posição, o seu cargo, que lhe foi comissionado por Cristo, como nós vimos quando estudamos o capítulo 1. Foi Cristo que chamou Paulo para ser apóstolo. No entanto, quando ele vai qualificar o seu companheiro de viagem, ele se coloca como irmão dele. Irmão nosso. Então ele considerava os seus companheiros de trabalho como irmãos. E os tessalonicenses certamente poderiam confiar em alguém que era como eles, irmão. Hoje em dia muitos se aparentam superiores aos irmãos e querem ser reconhecidos em outro nível. Não é? Usando o irmão Nelson como exemplo, a gente foi fazer aí umas correrias para o retiro e depois aqui para a festa dos Arões, depois para o suprimento de alguns irmãos que estavam necessitados aqui na igreja. Aí quando chegamos no lugar, eu fui levar um copo de água para ele. Mas o pastor me servindo? Eu falei, o que tem? Nós somos servos uns dos outros, né? Porque tem igrejas aí que separam. Não, aqui primeiro vamos servir os pastores. Vamos servir os pastores. Nós compramos uma picanha só para o pastor. Os irmãos vão comer osso de costela com borracha. Né? Com sal grosso fica até bom. E aí os irmãos... Aí aqui, né, na festa dos Arões, né, irmão Carlos? Foi picanha para todo mundo, né? Glória a Deus. Estou falando na filmagem, na próxima festa vai vir um monte de gente, você vai ver. Mas foi picanha para todo mundo. Foi uma maravilha, né? As irmãs, assim, a graxa estava até descendo lá. Aquele sorriso delas, felizes, satisfeitas. Falaram assim, nós fizemos o arroz e os irmãos nos devolveram em picanha. Tá vendo? Eu falei para vocês que vocês estavam plantando. Viu? Glória a Deus. Então Paulo diz primeiro, Timóteo é irmão.
Timóteo é nosso coigual. Timóteo é um irmão, ele é da intimidade da igreja. Vocês podem confiar nele. Eu não quero ser superior a ele. Eu sou do nível de Timóteo e Timóteo é do nível dos irmãos de Tessalônica. Nós somos um, irmãos. Nós somos um em Cristo. Oh, glória. O amém passou batido agora, hein? Paulo também diz que Timóteo, em segundo lugar, era diácono. Ele era diácono. Primeiro ele era irmão. Depois ele fala diácono. Na nossa Bíblia traduziu ministro, né? Você pode ver aí, no versículo 2, que está ministro. Quando ela é usada fora do contexto do ofício diaconal, é traduzida por ministro. E quando é alguém especial do ministério, no caso de pastor, presbítero, ou alguém reconhecido pelo colégio apostólico, é traduzido como ministro. Toda vez, quando Paulo fala que Timóteo era ministro, Tíquico era ministro, Onesíforo era ministro, aquele que ficou doente lá em Filipos, Epafrodito era ministro. Paulo, quando coloca a palavra ministro ali, no grego diácono, mas querendo se referir a uma postura de liderança desses homens na igreja, e não diácono, ofício diaconal, que ele fala lá na carta a Timóteo e também na carta a Tito, que nós estamos estudando no curso, né, irmão Carlos? Nós estamos fazendo o curso de diáconos aqui, e muitos irmãos que estão participando estão aprendendo acerca disto. Então, nesse sentido que Paulo diz que Timóteo é ministro de Deus. Ou seja, ele é servo de Deus. Diácono quer dizer servo. Ministro quer dizer servo. O pastor é ministro do evangelho. Ele é servo do evangelho. Pastor é ministro de Deus. Todo mundo acha que ele é grandão, né? A palavra grega é diácono. Ele é pequenininho. Ele é servo de Deus. É nesse sentido que Paulo está dizendo. Ele é alguém separado por Deus para um ministério notável na igreja. Paulo não diz que ele é um ministro nosso, como ele havia dito, ele é irmão nosso. Mas quando ele vai dizer ministro, ele fala ministro de Deus. Por que a diferença? Porque foi Deus que chamou Timóteo. Foi Deus que chamou aquele rapaz para o ministério. E quando Paulo foi lá na cidade que Timóteo morava, Derbe, Listra, Icônio, Filipos, aquela região ali, ele encontrou um jovem discípulo. Sabe que quando Atos fala discípulo, ele está falando de alguém já convertido ao cristianismo, não é? Timóteo, ele foi instruído por sua avó, Loide, e pela sua mãe, Eunice. Mas instruído em quê? Não foi no evangelho. Ele foi instruído no judaísmo, nas escrituras, como um verdadeiro judeu. O pai dele era grego. O pai dele não queria ensinar nada para ele, a não ser ler grego, falar grego, essas coisas lá. Mas a mãe dele fixou na mente dele a lei de Deus. E alguém, que não foi Paulo, chegou lá e pregou o evangelho e Timóteo se converteu naquela casa. Quando Paulo chega na casa de Timóteo, ele já era crente. Era um jovem novo, muito novo, mas crente. A Bíblia chama ele de discípulo. E então Paulo fala assim, posso levar este jovem comigo para as viagens missionárias? Aí a mãe dele, né, sem saber que Paulo apanhava em toda a cidade, naufragava, pode, meu filho é um missionário. Aí depois que ela foi ver o que era. Vai ser ministro esse menino. Né? Agora veja que foi quem chamou Timóteo? Deus! Por isso que Paulo não diz ele é diácono nosso, não. Ele é diácono de Deus. Ele é ministro de Deus. Porque foi Deus que chamou ele para o ministério. Aleluia! Irmãos hoje que foram chamados para o ministério, não devem se excusar de serem chamados ministros de Deus. Quem te chamou foi Deus. Não se excuse, não volte atrás. Aceite o encargo e o assuma com responsabilidade. Eu não quero saber de diploma seu. Eu não quero saber onde que você se formou. Para mim isso não interessa. O que me interessa é quem te chamou. Quem foi que te chamou? Foi Deus? Então, o Espírito de Deus vai testificar que foi Deus que te chamou. E aqui nessa igreja nós vamos te aceitar. Agora, se não foi Deus que te chamou, não adianta diploma também não. Você pode ser mestre, doutor, você pode ser pós-doutor, o que você quiser, PhD. Não é reconhecido aqui nesta igreja, é reconhecido aqui aquele que Deus chama. Porque aqui é obra de Deus. O que eu quero?
com a teologia que você aprendeu lá onde você estudou. Eu não quero nada com ela. Eu não vou concordar em muita parte dela. Eu vou destruir sua teologia com a Bíblia. Então, para mim, não interessa o seu diploma. Agora, interessa o seu chamado. Porque se Deus chamou você, você vai vir com coragem. Com coragem. E você vai dizer, pastor, eu estou aqui para o ministério da obra de Deus. E eu vou dizer assim, então vem aqui, vamos estudar. E nos estudos, confrontaremos sua teologia. E você vai ser reformado para a glória de Deus. E vai trabalhar no ministério de Deus, porque o homem chamado por Deus é humilde. Ele senta e aprende. E quando aprende, ele levanta. E quando levanta, prega o evangelho. E quando prega, as almas se convertem. Aleluia. O espírito maligno é retirado, bate em retirada diante de um homem chamado por Deus. E era isso que Timóteo era. Por isso Paulo não diz diácono nosso. Irmão nosso, sim, porque o pai é o mesmo. Mas ele é ministro de Deus. Quem chamou ele foi Deus. Agora, quando Paulo fala obreiro, né, nessa minha versão, as três coisas, irmão, ministro, que é diácono, e obreiro. E quando Paulo chama ele de obreiro, aqui na minha versão fala cooperador, né? Está mais próximo do latim, no caso, que é a mesma coisa lá do grego. O grego, sin, significa com. E ergos é trabalho, né? Operação, ergos no grego. Então, no latim, é com. Operação é trabalho. Então fica cooperador. Esse é traduzido direto do latim, direto do grego, quer dizer, esta parte. Cooperador é aquele que opera junto, é aquele que trabalha junto. Foi isso que Paulo chamou Timóteo. E quando chama Timóteo de cooperador ou obreiro, ele volta a usar o pronome nosso. Por quê? Porque Timóteo trabalhava juntamente com eles. Timóteo não tinha outro evangelho. Veja no final que Paulo diz que ele era cooperador nosso no quê? No evangelho de Cristo. Timóteo não pregava outro evangelho. Timóteo não era apenas um irmão. Ele não se passava por um ministro. Timóteo não se fez ministro. Deus o chamou. Mas quando apareceu o apóstolo do Senhor na porta da casa dele, chamando ele para a missão, ele foi. Ele foi. Ele não ficou envergonhado, ele não ficou titubeando, ele não ficou em dúvida. Ele disse, Deus me chamou e apareceu a oportunidade para eu ir aprender com este homem de Deus como é que prega o evangelho. Posteriormente, Timóteo é feito pastor da igreja de Éfeso. Aleluia. Então estava ali um homem que, além de tudo, era um trabalhador, era um cooperador junto aos demais no reino de Deus. Então, quando Paulo qualifica Timóteo desta forma, Paulo diz que estava enviando alguém de extremo cuidado e confiança para ir a Tessalônica. Olha, o diabo me impediu, mas não impede Timóteo. E esse Timóteo é assim, 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 tal qual nós acabamos de falar. Quando os tessalonicenses leram isso, eles tinham tudo agora para receber Timóteo, como se recebesse o próprio Paulo. Que homem é esse? Que queremos conhecer esse jovem. Os tessalonicenses ansiosos para conhecer Timóteo, e quem sai dali com alegria é o próprio Timóteo, porque olha para a igreja e fala, meu Deus, uma igreja sem pastor, sem apóstolo, sem missionário, com toda a perseguição que sofre, e ainda está de pé, mantém firme o evangelho, mantém firme o amor, mantém firme a esperança e a fé. Que povo é esse? Timóteo que foi edificado, Timóteo que foi impressionado pela fé daqueles crentes. Mas veja, Paulo diz que Timóteo era tudo isso no quê? No evangelho de Cristo. Há muitos trabalhadores que não são no evangelho. Há muitos nomes que estão na placa de igreja, mas Jesus diz, são sinagoga de Satanás. São sinagoga de Satanás. Não se iluda, irmãos. Não é toda placa que você vê escrito igreja que é igreja.
Não se iluda. Tem placas que estão escrito igreja, mas que lá dentro opera o outro evangelho. E Paulo diz que onde opera o outro evangelho seja anátema, que quer dizer maldição. Tudo que a igreja está bom. Pode ir em qualquer uma. Poder pode, mas não fique não. Poder ir pode em qualquer lugar que você quiser, mas não fique. Fique naquele lugar que prega o evangelho. Porque o outro evangelho, que nem mesmo é evangelho, ele é maldição para a sua vida. E outra, há muitos ministros autoconstituídos. Ele sobe no monte como um seu ninguém e volta bispo, pastor, apóstolo. Ele volta patriarca, ele volta subdeus, vice-cristo, semi-anjo. Ele volta tudo sem pensar. Ele volta até mesmo querubim de terceira categoria. Então, cuidado. O reino de Deus também está recheado de falsos irmãos. Está recheado não de irmãos igual Timóteo, irmão nosso, mas falsos irmãos. O reino de Deus também está recheado não de diáconos que servem ao reino de Deus, mas que servem ao próprio ventre. Dizem-se crentes, mas não estão de acordo com o evangelho. Eles estão pregando o outro evangelho. Não podem obter a nossa comunhão. Não adianta. Não adianta. Não, pastor Cleilson, vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos. O mundo é verde. O mundo é verde. O mar é azul. E daí? É cada coisa, né? Nós temos que, olha as frases bonitas, aquilo que nos une é maior do que o que nos separa. Pelo contrário, o que nos separa é maior do que o que nos une. Porque nós estamos separados por uma causa da verdade. E da verdade eu não posso abrir mão. Então o que nos separa é maior do que o que nos une. Ah, pastor, mas o que nos une é o amor. Já viu isso? Lutero dizia assim, a paz, se possível, a verdade a qualquer preço. Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas isso não quer dizer você dar as mãos para todos os homens, não. Eu tenho paz com você. Você lá e eu aqui. Estamos em paz. Certo? Comunhão, não. Porque antes da comunhão em Atos, Atos 2,42, antes da igreja perseverar na comunhão, primeiro ela perseverava em quê? Na doutrina dos apóstolos. Primeiro, perseverava na doutrina dos apóstolos. Segundo, na comunhão. Terceiro, no partir do pão. Quarto, nas orações. Meu irmão, eu só vou ter comunhão com você, só vou partir o pão com você e só vou orar com você se primeiro você estiver na doutrina que eu estou. Na doutrina dos apóstolos. Se não tiver, fique em paz, mas não perto. Cabe a nós, então, discernir e saber quem são aqueles que preenchem as características exigidas pela palavra de Deus para não sermos enganados. Já viu aquele crente que acha que tudo é palavra de Deus, né? Chega um testemunho de Jeová na casa dele, aí ele fala assim, pode entrar, falando de Deus é o que importa. E eles gostam desses tipos de bobo, né? Aí eles falam, agora que nós vamos colocar o falso evangelho mesmo em cima dele. Ele falou, crente que usa essa frase, falou de Deus é o que importa, já mostra para o testemunho de Jeová, você não sabe nada de Bíblia, certo? Nada, nada. Eu devia ir na sua casa evangelizar você. Porque você não sabe nada de Bíblia quando você fala uma coisa dessa. Mas quando você diz assim, testemunho de quê? Jeová? Não, eu não tenho comunhão com você. Não. Igual uma vez, né, César, que eu fui conversar com um adventista lá na sua casa, que você me chamou. Aí o irmão, ele veio falando assim, irmão, não sei o que. Eu falei, não sou seu irmão não, tá? Primeira coisa fica clara aqui, não sou seu irmão. Mas não tem raiva de ser também, não. Eu até amo você, oro para que você se converta, mas não sou seu irmão. Eu sou irmão
daqueles filhos de Deus que creem em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, e não Cristo e sábado. Cristo e sábado é 2 salvadores. Eu só tenho um Salvador. Esses são meus irmãos. Testemunho de Jeová. Jesus não é Deus. Jesus era um Deus. Eu falei, então você não é meu irmão. Porque para ser meu irmão, tem que ser filho de Deus, daquele irmão daquele Deus unigênito que revelou o Pai, que estava no seu seio desde a eternidade. Esse é meu irmão. Não confessou Jesus como Deus? Não é meu irmão. Pastor Cleilson é radical. Então o apóstolo João também é. E daí a sua opinião também não me importa. Se o apóstolo João eu fico com o apóstolo João, porque está na Bíblia. A sua opinião está na Bíblia? Não, então não me interessa. O que me interessa é aqui. João disse, e ainda nós estamos errados. Porque João diz, nem receba em sua casa. E eu recebi um testemunho de Jeová. Mas foi para poder dar uma linchada de Bíblia nele. Mas João diz para nem receber em casa, eu recebi. Ainda não estou muito ainda com o apóstolo João. Meus irmãos, quando Paulo diz que Timóteo é nosso irmão, ele diz no evangelho de quem? De Cristo. Por quê? Porque há outros evangelhos que na verdade não são. O evangelho de Cristo é aquele que por ele foi proclamado e instituído. Os pregadores da hipergraça, por exemplo, têm rejeitado Cristo que ensinou, o que Cristo ensinou, dizendo que devemos ficar apenas com o que Paulo falou. Eu já preguei sobre isso aqui. É o paulinismo ou neopentecalvinismo. Nós devemos ficar espertos com essa gente, porque, segundo eles, até mesmo que outros apóstolos falaram, é porque não entenderam o evangelho. Para eles, só Paulo entendeu o evangelho de Cristo. Então vamos ficar só com as cartas de Paulo. Olha, meus irmãos, eu conheço isso como marcionismo. Marcionismo foi uma heresia do século II, instituída por um herege gnóstico chamado Marcião, que dizia: exclua todos os livros da Bíblia, menos as cartas de Paulo. Eu já conheço esse negócio. Os pregadores aí da internet que ficam, não, irmãos, o que Jesus ensinou não tem valor, porque olha o que disseram para mim esses dias. O que Jesus ensinou era coisa da lei. Jesus viveu na lei e ele ensinou as coisas da lei. Nós temos que viver só as cartas de Paulo. Eu falei, E Jesus disse o que em Lucas 16:16. O endereço é facinho para você decorar. Lucas 16:16. Você nunca mais esquece na sua vida. O que Jesus falou lá? Não sei. Então olha lá para mim, filho. Jesus disse, a lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o evangelho. Eu vou ficar com Jesus? Eu vou ficar com os pregadores da hipergraça? Eu vou ficar com Jesus. Ele disse que a lei e os profetas ficaram lá até João. Dali para frente é o evangelho. A opinião dos paulinistas não me importa. Está na Bíblia? Não, então não me importa. Não me interessa. O que interessa é o que Jesus falou. E o que o apóstolo João escreveu em João capítulo 1:17 do seu evangelho, dizendo, a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Não foi Paulo que trouxe a graça. Quem trouxe a graça foi o Filho de Deus. Foi Ele que derramou sua vida na cruz por nós. Foi Ele que deu seu sangue por nós. Não foi Paulo, não foi Pedro. A igreja não está construída sobre Pedro. Católicos romanos. A igreja está construída sobre Cristo. Ele é a pedra fundamental. Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A igreja então rejeitou Marcião. Sai herege, sai herege. Nós aceitamos os 39 livros do Antigo Testamento e agora os 27 do Novo. Tudo que vem a mais do que isso é heresia. Não é o evangelho de Cristo, não é nosso irmão, não é cooperador de Deus e não é ministro. Mas é muito radical. E daí? Qual que é a relevância disso?
A pergunta é: está dentro do Evangelho? Então, o que eu quero deixar, só por hoje, porque não ia dar tempo de falarmos sobre todo o interesse pastoral nas tribulações dos irmãos, ficamos só com esses aspectos. O pastor, ele prefere ficar sozinho a ver o rebanho de Deus abandonado. A obra missionária estava tão boa, Paulo, Silas, Timóteo, almas se convertendo, demônios sendo expulsos, enfermos sendo curados, o evangelho sendo pregado. E Paulo diz: não, gente, por favor, estou preocupado com aquela igrejinha de 3 semanas que nós deixamos lá em Tessalônica. Como será que estão aqueles irmãos? Só 3 semanas? Eles já devem ter se debandado aí para todo lado. Timóteo, eu não posso ir, o diabo tem me impedido. Não uma, mas 2 vezes. Você vai lá então? Olha a recomendação de Paulo: quem é esse Timóteo? Para que os irmãos o recebessem. Ele não fica só solitário, mas ele também toma uma atitude. Ele envia outro em seu lugar. Na semana que vem nós vamos ver então todos os objetivos que Paulo incumbiu Timóteo de se preocupar, de passar a saber daquela igreja em Tessalônica. Por hoje foi somente como era o coração de Paulo a respeito disso e como era o jovem Timóteo que ele estava enviando para lá. Semana que vem nós vamos ver quais preocupações realmente o pastor deve ter para com uma igreja atribulada, uma igreja novinha, uma igreja ainda em sua fase inicial. Estou preocupado com ela. Timóteo, eu quero que você veja isso, isso e aquilo. Tem na Bíblia, nós vamos ver semana que vem. Quais eram os interesses que Paulo incumbiu Timóteo de ver a igreja de Tessalônica. Por hoje, ficamos com o coração de Paulo. Um coração que abre mão da companhia, abre mão da proteção, abre mão de tudo. Mas ele envia outro em seu lugar para verificar as condições espirituais de uma igreja. Que Deus possa nos dar este coração, né, irmãos? De nos preocuparmos uns com os outros, mutuamente, sabermos como está nosso irmão. Olha, tem um irmão que faz tempo que não vem na igreja. Por quê? O que está acontecendo? Vamos lá saber? Não é? Vamos lá saber? Estão preferindo nós ficar sós, mas não deixar o povo de Deus abandonado. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Cristo Jesus.